Jesus, logo após a sua ressurreição, a primeira pessoa para quem Jesus se manifestou foi Maria Madalena. É um privilégio para as mulheres, né? Para Maria Madalena, depois mandou ela contar das boas novas para todos os outros discípulos, para a igreja naquele local, avisando que ele estava ressurreto. E depois de Maria Madalena, no caminho de Emaús, ele começou a andar também com mais 2 discípulos, só que aqueles 2 discípulos não reconheceram Jesus. E por fim, ele veio aqui, onde os discípulos estavam, e apareceu para eles. Eles estavam assentados. O que eles estavam fazendo? A Bíblia fala que eles estavam tristes e chorando. Qual o motivo deles estarem tristes e chorando? Porque eles não haviam crido na palavra de Maria Madalena. Ele havia ressurgido dentre os mortos. É isso que ele diz. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não creram que ele havia ressuscitado. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de deserto, mas também é um tempo de... se você continuar estudando, meditando na palavra, você vai ver que é um tempo de alegria para o nosso coração. Porque Jesus está próximo a voltar e vir buscar a sua igreja. E com a proximidade da sua vinda, o mundo está afunilando, a situação está afunilando. Esse é o momento em que vai haver a separação entre o joio e o trigo. E aquele que é trigo, para esse Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse ide quer dizer, Jesus disse para ele: comece a se mover, levante desse sono, levante dessa mornidão e comece a se mover e pregar a palavra de Deus. O que nós devemos fazer em dias como os dias atuais? Pregar a palavra de Deus, evangelizar mais do que nunca, queridos. Evangelização sempre foi a prioridade da igreja. E eu posso te dizer uma coisa, a igreja esqueceu um pouquinho dessa prioridade. Nós vivemos um tempo em que se falou muito sobre a prosperidade do crente, o direito, a herança do crente, mas nós esquecemos um pouco de falar da obrigação, e eu posso dizer assim, um compromisso que nós, como filhos de Deus, temos com Deus, que é de levar a palavra de Deus. A igreja se levanta e começa a avançar, à medida que o Espírito Santo vai enchendo a igreja, à medida que nós buscamos a Deus, à medida que nós paramos de olhar para as circunstâncias hoje. Queridos, nós estamos vivendo uma crise que nós não sabemos nada dela. Se você entendesse alguma coisa dessa crise, você não estaria nela. Então, existe muita opinião, muito palpite, muita sugestão, mas a verdade é que ninguém sabe nada, absolutamente nada. Enquanto isso, o mundo está perecendo. Então, agora é o momento de nós calarmos a boca, parar de criticar, parar de dar tanto palpite no que está acontecendo no mundo, porque Deus está no controle daquilo que está acontecendo. Mas voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, e a ordem de Deus nesses dias, com crise ou sem crise, ide pregai, movam-se e pregue a palavra de Deus. Mas... Atos capítulo 1, versículo 8, as últimas palavras de Jesus, antes dele subir aos céus, ele disse assim: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Queridos, esse é o momento dessa palavra se cumprir literalmente. É tempo de nos enchermos, porque sem a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ficar fechados dentro de casa, amordaçados, calados, medrosos, debaixo, cobrir a nossa cabeça com cobertor, angustiados, deprimidos, e o reino das trevas avançando. E não é esse o projeto de Deus. Deus tem um propósito para a igreja.
Mateus 16 e 18, Jesus disse assim, não vou abrir, mas você anote aí a referência. Pois também eu te digo que tu és Pedro, Jesus conversando com Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, para a igreja avançar existe uma resistência. E Jesus disse que a igreja precisa estar estabelecida sobre o fundamento da palavra para ela continuar avançando. Se nós fizermos aquilo que o Senhor está nos ordenando hoje, enchendo-nos do Espírito Santo, buscando a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós não vamos ficar assentados, chorando, lamentando, como os discípulos, incrédulos, achando que Jesus morreu, acabou, que Deus não vai fazer nada por nós. Deus vai se levantar no meio desta crise para operar milagres, sinais e maravilhas na vida daquele que segue e obedece a palavra de Deus, porque nós estamos debaixo de uma autoridade, e a autoridade que ela é maior no céu, na terra e no inferno, chama-se Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, e esse nome foi dado a mim e a você, e as portas do inferno, eu profetizo nessa manhã, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e se você é a igreja, as portas do inferno vão ceder, vão romper diante de você, e você não ficará paralisado e derrotado, em nome de Jesus, glória a Deus. Mas nós precisamos entender uma coisa, queridos, com crise ou sem crise, a nossa identidade é diferente. Primeira coisa que você precisa entender, nós não somos desse mundo. Primeira coisa, você e eu somos cidadãos do céu, nós andamos segundo as regras do céu, não é da terra, ainda que temos que obedecer às leis do mundo, dos nossos governantes, nós somos cidadãos do céu, nós estamos aqui para influenciar o mundo, essa geração. Você e eu somos sal e luz aqui na terra, foi Jesus que disse. Então não se identifique com o mundo, nós estamos andando na contramão do mundo, glória a Deus por isso. E terceira coisa, você precisa entender que como igreja você é o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Jesus é o cabeça e eu e você somos o corpo de Cristo. Somos igreja, assembleia, congregação. Presta atenção aqui, sozinho eu não sou igreja. Eu sou igreja quando eu estou unido com o corpo de Cristo, a assembleia, a reunião dos salvos, ainda que pela internet, porque nós não podemos estar aqui, mas assim que puder abrir a igreja, o seu lugar é aqui, na assembleia dos santos, participando juntos da palavra de Deus, porque nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, amém, queridos? E isso vai implicar num compromisso. Se você é corpo, isso aqui vai implicar no compromisso. Compromisso de quê? De sermos identificados intimamente com Jesus. Para isso você precisa saber quem Ele é e o que Ele fez por nós. Amém? Conhecer quem é Jesus e sua obra. Qual é o maior sinal, presta atenção, qual é o maior sinal de uma igreja viva, uma igreja avivada? Ela é uma igreja evangelizadora, é uma igreja dinâmica no ensino da palavra de Deus. Você sabia que Jesus gastava o tempo dele aqui na terra, pregando, ensinando, curando demônios, ajudando as pessoas necessitadas, resolvendo o problema das pessoas, mas o tempo de Jesus que ele mais gastava era no ensino da palavra de Deus. Jesus se preocupava com o ensino. Então, uma igreja viva, uma igreja avivada, não é uma igreja que tem um louvor maravilhoso, não é uma igreja que tem um templo estrondoso, cadeiras macias, não é uma igreja que prega bonito, é uma igreja que ganha almas, porque ela sabe que ganhar almas é a sua missão. É missão, é ordem, Jesus mandou, Ele não pediu, Ele ordenou. Levanta e vai, sai do seu comodismo. Você quer receber
o melhor de Deus para a sua vida? Então para de ficar sentado, chorando, desanimado e pensando só em você. Pensa nas pessoas que estão morrendo e perecendo ao seu lado. Evangelismo, querido, não é dons, é uma responsabilidade de todos os servos e filhos de Deus. Evangelismo é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Glória a Deus. Segundo ponto, evangelização como prioridade. É o que está, eu estou seguindo a nossa revista. O que é prioridade, irmãos? Está em primeiro lugar. Levar o evangelho está em primeiro lugar na importância da igreja. E para isso eu preciso saber quem é Jesus. Porque o que é evangelizar? É levar Jesus para as pessoas. É uma questão de vida ou morte. Jesus é a vida. Jesus, quando Ele nos achou, estávamos todos nós mortos no pecado. Paulo diz assim, Romanos 3:23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos precisam reconciliar com Deus, porque todos estão mortos. É difícil a gente entender isso. Mas nós, quando não tínhamos Jesus, nós éramos mortos diante de Deus, espiritualmente falando. Em Romanos 5:12, Paulo diz assim, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E todos pecaram, a morte passou para todos. Queridos, eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus, Ele entrou na nossa vida para trazer vida, vida de Deus. E é isso que nós precisamos levar para as pessoas. Quantas pessoas estão caminhando para a morte? Lucas 11, eu gosto muito dessa passagem. Lucas 11:21, de Jesus ensinando sobre a nossa vida. Nós somos hoje a casa do Deus vivo. Você é a casa do Deus vivo. Jesus, Ele disse assim, quando um valente entra armado numa casa, ele saqueia tudo, ele toma conta de tudo naquela casa. Mas vindo mais valente ainda, ele está falando dele. Satanás guardava a minha casa. Ele tinha um despojo na minha vida, que era doença, eram as maldições, era angústia, depressão, morte física, morte espiritual. Aí veio um valente, mais valente ainda do que o primeiro, que é Jesus. E ele veio e tomou aquele despojo, e repreendeu, e mandou aquele valente embora. Jesus tomou essa casa aqui, que um dia estava morta. E ele pegou todo aquele despojo, toda aquela obra de Satanás, a doença, a praga, a maldição, e ele levou para longe. Não pertence mais a mim e a você. Eu profetizo nesta manhã, o mais valente ainda já entrou na sua casa e já saqueou, já destruiu as obras do inferno, em nome de Jesus. Por isso, levante a sua cabeça. Não fique só preocupado em pedir oração, em receber oração. Nós precisamos conhecer quem é Jesus e o que Jesus fez por nós. Isso é questão de vida ou morte. Evangelho é levar Jesus para as pessoas. E para eu levar, eu preciso ter na minha vida. Amém, queridos? É necessário a gente entender que Jesus ressuscitou. E hoje Ele vive em mim e vive em você. Você pode pôr a mão aí no seu coração e dizer assim, eu sou a casa do Deus vivo. Ele habita em nós e a gente tem que entender isso. À medida que o meu relacionamento com Jesus vai se aprofundando, Ele vai te dar oportunidades e poder necessário para você transmitir a palavra, para você orar com as pessoas. Eu quero dizer nessa manhã, Deus escolheu a mim e a você para ser canal de bênçãos. Deus não vai mandar os anjos aqui na terra para pregar o evangelho, para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma. E hoje, apesar desse deserto, a nuvem está sobre nós, a igreja, e Ele está nos conduzindo, ainda que no meio desse deserto, e tem uma terra prometida lá na frente, nós vamos tomar posse dela, nós vamos entrar, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, glória a Deus.
Jesus constituiu a igreja como a única encarregada de levar as boas obras. Querido, se não for você e eu, não tem outra pessoa. E aí o que acontece? Para que essa meta seja alcançada, precisa haver um despertamento e uma mobilização da igreja. Onde está o evangelismo da igreja? A igreja precisa sair das quatro paredes. A igreja viva que evangeliza e prima pelo ensino da palavra é uma igreja que não fica fechada dentro das quatro paredes. Porque esse templo aqui, ainda que seja o lugar onde a gente se reúne, isso aqui não é igreja. Igreja somos nós quando nos reunimos. Igreja sou eu e você quando nós nos levantamos e vamos levar a palavra de Deus. Mas para isso a gente tem que acordar do sono. É necessário acordar. Eu queria que você abrisse comigo Romanos capítulo 13. Vai lá para Romanos capítulo 13. É muito importante o que eu vou te mostrar. Não está na sua revista, viu? Anota aí, Romanos 13, 11. Diz assim, Paulo falando aos romanos: e digo isso conhecendo o tempo de hoje. Deus está falando com você que Ele conhece o tempo que nós estamos vivendo, que já é hora de despertarmos do sono. Se tiver alguém perto de você aí, bate no ombro dele e fala: acorda, irmão, é hora de acordar, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. A minha salvação, a minha redenção, hoje, está mais perto de acontecer do que quando eu aceitei Jesus, há 35 anos lá atrás. Se Ele não vier para mim hoje, pessoalmente, como Ele tem vindo para milhares de pessoas, irmãos, não vamos ignorar essa palavra. Jesus está vindo para muitas pessoas. Pessoas que eram nossos companheiros o ano passado, hoje nós não temos ela aqui conosco. Seja na família, na igreja, no hall dos amigos. Muitos já foram. Mas o momento também de Jesus vir arrebatar a igreja está perto, mas está às portas. E eu quero que você se desperte, acorde do seu sono para isso. Paulo está falando, a noite é passada, o tempo da minha ignorância é passado. O dia já chegou, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Chega de brincar de crente. Nós não vivemos mais em trevas. Nós vivemos na luz. E existem armas para você lutar hoje. Armas da luz. E você precisa tomar essas armas e guerrear. Vou repetir, não é só ficar de longe pedindo oração. É você tomar a sua atitude hoje, diante daquilo que Deus está falando com você, na palavra dEle. Amém, queridos? Cada crente é um ganhador de almas. Hoje Deus está te dando uma responsabilidade. Assuma esse compromisso com Deus. Você é um ganhador de alma. Cada crente cheio do Espírito Santo, confirmando a mensagem da graça de Deus sobre nós. Segundo tópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Aqui vai uma questão muito importante que está aí na sua revista. A fonte da nossa pregação tem que ser as Escrituras sagradas. Quando nós falamos, estamos aqui estudando as coisas de Deus, é a teologia, nós estamos estudando sobre Deus, é a ciência de Deus. Nós não podemos ter outra fonte que não seja a Bíblia. Não são os teólogos, não são os reformadores, não é o papai. Mas meu pai foi crente a vida inteira, meu pai sabia tudo, aprendi muita coisa com ele. Vai para a palavra. Tem coisa que meu pai aprendeu errado. E ele passou para mim coisas erradas. Não, pastora, mas eu aprendi, foi com o pastor fulano de tal. Queridos, a religiosidade, por um tempo, ele dominou as igrejas. Nós estamos vivendo um tempo que a religiosidade tem que acabar. Para isso, a fonte, o original, que você precisa entender, quando ouvir a palavra de Deus, vai para a Bíblia.
Confere na Bíblia. Foi o que Paulo falou para Timóteo lá no capítulo 3, versículo 14. Olha o que Paulo falou para Timóteo. Toma para você. Permanece naquilo que você aprendeu e das quais coisas você tem convicção, porque você sabe com quem aprendeu. Timóteo aprendeu com Paulo. Timóteo era discípulo de Paulo. Então, apega-se às coisas que você aprendeu com um homem de Deus que pregou a palavra como ela é, não como ensinaram para ele. E ainda diz mais, o versículo 16, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, não pode ser modificada nenhuma vírgula. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução da justiça. Quem vai nos conduzir nesses dias, irmãos, é a palavra de Deus. Não vai em cima daquilo que eu estou te dizendo, confira na Bíblia o que eu estou falando para você. Nós precisamos parar de aceitar qualquer coisa que os outros falam. Precisamos ler a palavra. E vou te contar, vou te dar uma notícia muito triste. Uma pesquisa que foi feita. Sabe quanto por cento dos cristãos leem Bíblia? 18%. A grande maioria dos cristãos são ignorantes. Ignorância quer dizer falta de conhecimento da palavra. Então, qualquer coisa que as pessoas falam, elas acreditam, elas tomam como verdade absoluta, e isso não pode acontecer no nosso meio. Então, aqui vai duas interpretações da Bíblia. Por que Jesus morreu? Expiação, são duas as interpretações. Expiação limitada. Alguns dizem que Jesus morreu apenas por um grupo de pessoas escolhidas antes da fundação do mundo. Então Deus já sabia quem ia salvar, quem não ia ser salvo. Mas o que nós pentecostais acreditamos é aquilo que está na palavra. A expiação é ilimitada. Não tem limite, não tem exceção para que o homem seja salvo. Deus mandou Jesus para todos. Toda a humanidade. Jesus disse para os discípulos: ide pregai o evangelho até os confins da terra. É para todo mundo. Olha que significa que Jesus morreu por toda a humanidade. 1 de João 4,14 diz assim: vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Sabe aquele homem corrupto? Que você está com raiva dele, que você está com ódio dele, aquele bandido, assassino, estuprador, aquele que mentiu para você, que te passou a perna, Jesus morreu por ele. Se ele se arrepender dos seus pecados, ele será salvo. Jesus é o Salvador do mundo, não só de algumas pessoas. Existe uma esperança para aqueles que creem em Jesus, um futuro de paz, coisas que olhos nem viram, coisas que nunca passou pela nossa cabeça, é o que Deus tem preparado para nós. Olá, eu tenho um convite muito especial para você. Todos os domingos às 18 horas, aqui no canal Promessas, um programa do nosso culto ao vivo. E eu queria que você interagisse conosco, ligasse para nós, falasse com nós, pedisse oração e pudesse interagir. Nós estamos ali para transmitir as bênçãos de Deus para a tua vida. Então eu aguardo você, domingo, 18 horas, aqui na Rede Capital, o seu canal Promessas. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão é alegria. Campeonato Goiano de Futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do nosso Goianão.
Enquanto você faz a sua parte, a Prefeitura de Aparecida testa, monitora e cuida da nossa gente. Testa gratuitamente desde o início da pandemia os moradores com sintomas. Monitora e acompanha os casos ativos através da telemedicina e cuida com a criação de 130 novos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. A campanha de vacinação já começou, mas até que todos sejam imunizados, continue se protegendo. Você e a Prefeitura de Aparecida, juntos, salvamos vidas. Olá, eu tenho um convite muito especial para você. Nesse tempo de pandemia, estamos impossibilitados de realizar cultos, nossas reuniões, mas estamos através da televisão para te abençoar também. Agora, no rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Eu quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe.